Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar e nunca poderá comprar essa paz. Mas somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 22. É livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E lá no verso 30 diz: Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz, que o povo de Deus estava sendo escravo lá no Egito, estava sofrendo ali no Egito, e Deus, ele disse assim: eu vou libertar o meu povo, para que o meu povo não seja escravo de ninguém, para que o meu povo não viva na escravidão. Eu vou levar eles para uma terra que vai pertencer a eles, uma terra onde eles não serão escravos de ninguém. E aí a palavra de Deus diz que Deus, ele tirou o povo dele ali do Egito, e Deus conduziu o povo dele por aquele deserto, em direção à terra prometida, Mas a palavra de Deus também diz que o povo ali no meio daquele deserto, eles murmuravam contra Deus, Tinha vezes que as pessoas falavam: olha, era melhor a gente voltar para o Egito, porque aqui está faltando comida. Outra hora, porque aqui está faltando água. Mas a palavra de Deus diz que sempre que o povo estava ali precisando de comida, Deus mandava o alimento para eles. Quando o povo estava precisando de água, Deus, ele fazia aparecer a água para que aquele povo bebesse. A palavra de Deus diz que Deus não deixou que as roupas e os calçados daquele povo se estragassem, Mas mesmo assim o povo reclamava. Deus cuidava do povo. A palavra de Deus diz que durante o dia, Deus estava ali na coluna ali de nuvem, e durante a noite Deus estava ali na coluna de fogo junto com aquele povo, guiando aquele povo pelo caminho. E a palavra de Deus diz que Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Só que aquele povo ficava só murmurando contra Deus. Aquele povo ficava murmurando contra Deus. E quando chegaram ali perto
da terra prometida. Né? Deus disse, né, para Moisés mandar ali alguns homens ali para espiar a terra, né, e para voltar e dizer para o povo, né, o que eles tinham visto naquela terra, na terra prometida. Mas aqueles homens foram, né, entre eles estavam ali Josué e Caleb. Eles foram lá e voltaram. Quando eles voltaram, eles disseram, alguns homens ali, né, disseram assim: olha, realmente a terra é boa, a terra é muito boa, só que ali tem os gigantes, ali tem povos guerreiros ali naquela terra, e nós não vamos conseguir entrar naquela terra. Só que Josué e Caleb falaram: não, essa terra Deus prometeu para a gente, Deus ele vai nos dar essa terra. Mas eles falavam: não, ali tem homens guerreiros, homens mais fortes do que nós, e nós não vamos conseguir entrar naquela terra. E eles falavam até de apedrejar Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb, eles não estavam olhando para aqueles homens fortes que estavam na terra. Eles estavam ali olhando para a promessa de Deus, porque Deus ele tinha prometido, colocar o povo ali naquela terra. Eles diziam: olha, Deus ele vai nos dar essa terra. Não importa se os homens que estão nessa terra são fortes, não importa se eles são mais fortes do que nós, Deus é mais forte do que eles. Deus ele tem poder para nos ajudar a entrar nessa terra e vencer esses homens guerreiros que estão ali. Aleluia. E ali, Deus, viu o povo duvidando da promessa de Deus. Deus tinha prometido que ia ajudar aquele povo a entrar ali naquela terra, Só que o povo estava murmurando contra Deus, estava duvidando da promessa de Deus, estava duvidando de Deus. Então Deus ele disse assim, o que está escrito aqui, Números capítulo 14, verso 22 em diante: e que todos os homens que viram a minha glória, porque aqueles homens que estavam reclamando, aqueles homens que estavam duvidando de Deus, eles já tinham visto Deus operando milagres ali naquele deserto. Eles viram Deus fazendo o maná cair do céu, o maná que vinha de Deus. Eles viram ali Deus preparando alimentos para eles. Eles viram Deus fazendo aparecer água aonde não tinha água. Mas mesmo assim eles duvidavam de Deus, Eles estavam ali duvidando de Deus. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a ira. Aleluia. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então Deus disse que aqueles homens que tinham duvidado de Deus, eles não iam entrar naquela terra. Mas aquele diz no verso 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E lá no verso 30, Deus diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então a palavra de Deus diz que aqueles homens que duvidaram de Deus, eles não iam entrar na terra prometida. Mas aqueles homens que confiaram em Deus, que confiaram na promessa de Deus, que não olharam para os gigantes, aqueles homens guerreiros que tinham na terra, mas eles ficaram ali firmes na promessa de Deus, Deus que eram Josué e Caleb, aqueles homens iam entrar na terra prometida. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que duvidaram de Deus, eles morreram ali naquele deserto. Mas a palavra de Deus diz que Josué e Caleb, que confiaram em Deus, que confiaram na promessa que Deus tinha feito, que ia levar o povo dele para a terra prometida, a palavra de Deus
diz assim, que aqueles homens, Josué e Caleb, entraram ali na terra prometida por Deus. Né? E Deus, ele tinha falado, né, em Números capítulo 14, verso 29, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, né, os que dentre vós contra mim murmurastes. Né? Então, aquelas pessoas que duvidaram de Deus, né, que eram maiores de 20 anos, que tinham mais de 20 anos, aquelas pessoas iriam morrer naquele deserto, porque duvidaram de Deus. Né? Então, né, naquela época, né, Deus colocou ali Moisés para conduzir aquele povo pelo deserto, né, revelando para Moisés a palavra de Deus, né, para que Moisés pregasse a palavra de Deus para aquele povo, para que Moisés, né, ensinasse aquele povo a obedecer a Deus, para que Moisés explicasse para o povo as promessas de Deus, que Deus amava aquele povo, que Deus queria levar aquele povo para a terra prometida. Mas nem todos acreditaram na palavra de Deus. Mas Josué e Caleb acreditaram em Deus e entraram na terra prometida. E hoje, né, hoje temos a promessa de Deus, né, de uma terra prometida. Só que essa terra prometida não é aqui na terra. Naquela época Deus prometeu para Moisés, né, aquela terra, né, prometida que ficava aqui na terra. Né? Hoje, né, Deus, ele promete para nós a terra prometida também. Mas que terra prometida é essa? É a Nova Jerusalém. Né? Que Deus, ele promete que um dia o Filho dele, Jesus Cristo, vai voltar e vai levar aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que obedecem a Deus, né? Jesus Cristo vai levar essas pessoas para morarem na Nova Jerusalém, que é a terra prometida por Deus, a terra espiritual, a cidade espiritual preparada por Deus para aqueles que servem a Deus. Né? Naquela época, quem estava, né, guiando o povo pelo deserto ali, né, dando as instruções de Deus para o povo, era Moisés. E hoje Moisés, ele não está mais aqui. Mas é Jesus Cristo que está nos guiando. É Jesus Cristo que está nos guiando, né, por essa terra. Através dessa terra que nós estamos, nos ensinando a obedecer a Deus. Né? Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra. Ele deixou os mandamentos de Deus aqui nessa terra. Ele pregou os mandamentos de Deus, né, que estão aqui na Bíblia. Estão aqui na Bíblia os mandamentos de Deus que Jesus Cristo pregou quando esteve aqui nessa terra, né? E Jesus Cristo disse para a gente seguir esses mandamentos, para a gente ser salvo, né? E a palavra de Deus diz que do mesmo jeito que Deus falou para Moisés, que aquelas pessoas que duvidaram de Deus, elas não iam entrar ali naquela terra prometida. Hoje Jesus, ele nos ensina também que se a gente duvidar de Deus, que se a gente não obedecer essa palavra de Deus, a gente também não vai entrar na Nova Jerusalém, na terra prometida, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele cuidou do povo dele ali no deserto, mesmo ali aquele povo sendo rebelde, duvidando dele, Deus, ele cuidou, né? Deus, ele não deixou faltar o alimento, Deus, ele não deixou faltar água para aquele povo, mas aquele povo ficava ali duvidando de Deus. E hoje, né, Deus, ele não vai deixar faltar nada para nós enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? É só a gente confiar em Deus, é só a gente obedecer a Deus. Deus, ele vai cuidar de nós enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E Deus, depois, né, Deus, ele vai levar, né, nós, se a gente continuar firme em Deus, se a gente continuar sendo fiel a Deus, obedecendo tudo que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo, né? Deus, ele vai mandar Jesus Cristo aqui nessa terra para nos levar, né, para a Nova Jerusalém, a cidade que nós estamos caminhando em direção a ela,
é a cidade espiritual preparada por Deus. É a cidade que é a nova Jerusalém que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele, né? A palavra de Deus diz que Deus, Ele queria levar todo mundo, todas aquelas pessoas que estavam ali no Egito para a terra prometida, mas aquele povo não aceitou a palavra de Deus. Aquele povo desobedecia a Deus, mesmo Deus fazendo sinais, o povo duvidava de Deus, né? E aqueles que duvidaram de Deus não entraram, né, ali na terra prometida, né, por Deus. E hoje também, né, Deus ele tem feito sinais, Deus ele tem feito muitas maravilhas, né, entre nós. Deus ele tem curado, Deus ele tem feito milagres, Deus ele tem feito muitos milagres. E muitos crentes estão aí duvidando de Deus, muitos crentes estão murmurando contra Deus, muitos crentes, eles não estão obedecendo a palavra de Deus, eles não estão dando valor à palavra de Deus, né? Hoje tem muitas igrejas aí que os crentes eles vão nas igrejas para cantar. Tem crente que vai na igreja só para cantar. Tem igrejas aí que tem, né, que tem até dança, que tem crentes que só vai na igreja para dançar, mas eles não têm um compromisso com Deus, né? Então Deus, Ele não vai salvar essas pessoas, né? A palavra de Deus diz que nem todas aquelas pessoas que Deus tirou do Egito entrou ali naquela cidade prometida por Deus, né? Porque o povo murmurou contra Deus, desobedeceu a Deus. E hoje também Deus ele não vai levar todos os crentes que estão na igreja, todos os crentes que cantam na igreja, todos os crentes que pregam na igreja, todos aqueles crentes que dizem que são alguma coisa na igreja, mas Deus ele vai levar para morar com Ele lá na glória eternamente, aqueles crentes que obedecem, aqueles crentes que fazem o que Deus manda. Deus ele deixou mandamentos para nós, igual Deus deixou naquela época. Deus deixou aquela tábua com os 10 mandamentos, só que o povo não queria obedecer, o povo era rebelde. Hoje Deus deixou aqui a palavra dele. Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Só que tem muita gente que não quer obedecer, tem muitas igrejas que muitas vezes o povo fica o culto inteiro cantando, dançando, mas não tem pregação da palavra de Deus. E quando prega, eles não pregam a palavra de Deus, eles pregam palavras inventadas por homens, eles pregam teologia de homens, mas não pregam o que Jesus ensinou. A gente só vai entrar no céu se a gente obedecer o que Jesus ensinou, se a gente obedecer o que Deus ensinou. Não adianta a pessoa só batizar e ter um cargo na igreja, ou fazer alguma coisa na igreja e não obedecer a Deus. A pessoa tem que obedecer a Deus, tem que batizar e obedecer a Deus. A pessoa tem que nascer de novo. E hoje nós vemos muitos crentes que não nasceram de novo, né? Muitos crentes que na igreja, né, eles são uma coisa e fora da igreja, no trabalho deles, na casa deles, eles são outro. Só que culto não é só dentro da igreja, não. A nossa vida é um culto, né? Se nós obedecemos a Deus dentro de uma igreja, de um templo, nós temos que obedecer a Deus também no nosso serviço, na nossa casa. Aonde a gente estiver, a gente tem que obedecer a Deus. Porque Deus ele não vai levar só crente que obedece a Deus dentro da igreja, não. Deus ele vai levar para o céu crente que obedece a Deus dentro da igreja e lá fora da igreja também. Na casa, no serviço. Aleluia. Porque culto não é somente dentro de uma igreja, dentro de um templo. Né? A igreja é uma reunião onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós louvamos a Deus. Mas Deus ele quer que a gente louve a Ele também, aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver, a gente tem que louvar a Deus, obedecer a Deus, fazer o que Deus manda. Né?
Porque Deus está vendo a gente dentro da igreja. E Deus está vendo a gente lá dentro da nossa casa, lá no nosso serviço. Aonde a gente estiver, os olhos de Deus estão sobre nós. Né? Muitas vezes a gente fala coisas na nossa casa, né? Na rua, no serviço, que a gente não teria coragem de falar dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes na mente, na cabeça de muito crente, Deus ele só está dentro da igreja. Não, eu não vou falar isso dentro da igreja porque Deus está lá. Só que Deus ele não está ouvindo só o que a gente fala dentro da igreja. Deus ele está ouvindo também o que a gente fala dentro da nossa casa, lá no nosso serviço. Deus ele está vendo. Não, eu não. Às vezes o crente fala assim, eu não faço isso dentro da igreja, não, porque Deus está vendo. Só que os olhos de Deus estão dentro da igreja, estão lá fora também no nosso serviço, na nossa casa. Deus ele vê o que a gente faz lá na nossa casa também. Aleluia. Então, muitas vezes né, a pessoa fala, não, eu não vou falar isso dentro da igreja porque o pastor não vai gostar, o dirigente não vai gostar. Porque às vezes a cabeça da pessoa, né, a pessoa às vezes está ali servindo o dirigente, está servindo ali o pastor. Só que na casa dela o pastor não está vendo, o dirigente não está vendo. O pastor não está me vendo, o dirigente não está me vendo, eu falo isso mesmo, vou falar isso, eu vou falar o que eu quiser dentro da minha casa. Eu vou fazer o que eu quiser dentro da minha casa, no meu serviço, na rua, né? Porque o pregador, o dirigente, o pastor não está vendo, né? Só que essas pessoas esquecem que o pastor, que o dirigente, que o pregador também é um servo de Deus. E que a igreja, o dono da igreja não é o pastor, não é o pregador, não é o dirigente. O dono da igreja é Deus. É Deus que é o dono da igreja. E Deus ele está vendo a gente em todo momento, em todo tempo. A palavra de Deus ela nos diz que ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Porque muitas vezes a pessoa pode fingir ser o que não é. Na frente do dirigente, na frente do pastor, do pregador é uma coisa. Só que lá na casa da pessoa, no serviço, é outra coisa. Não adianta a pessoa obedecer a Deus, servir a Deus, na frente de um pastor, de um dirigente, de um pregador, e lá na casa dela, lá no trabalho dela, na rua, servir o diabo. A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou o crente serve a Deus ou serve o diabo. Porque muitas vezes o pregador está pregando, a palavra entra por um ouvido e se sai pelo outro. A pessoa não guarda a palavra de Deus. Mas muitas vezes a pessoa guarda uma piada, uma música. A pessoa fica lembrando disso o dia inteiro. E às vezes acaba o culto e pergunta, o que Deus falou hoje na igreja? A pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa, o corpo da pessoa está na igreja, mas o pensamento da pessoa está longe. A pessoa está pensando em outras coisas. Só que vai chegar o dia de Deus. A palavra de Deus diz que vai chegar o dia do Senhor, aonde Deus ele vai separar os bodes das ovelhas. Deus vai colocar as ovelhas de um lado e os bodes do outro. E aqui Deus não está falando de quem não conhece a palavra de Deus só, não. Deus está falando de crentes. Existem crentes que são ovelhas, e existem crentes que são bodes. E Deus ele vai separar. E a palavra de Deus diz que muita gente vai falar naquele dia, Senhor, em teu nome, Senhor Jesus, eu curava, eu expulsava demônios, eu fazia tantas coisas em teu nome. Mas Jesus ele vai falar, eu não conheço vocês. Porque dentro da igreja vocês faziam muitos sinais em meu nome. Em meu nome vocês expulsavam demônios. Em meu nome vocês curavam enfermos. Em meu nome vocês pregavam. Mas quando chegava na casa de vocês, lá no trabalho de vocês faziam as obras do diabo. Dentro da igreja vocês faziam as minhas obras. Mas fora da igreja,
vocês faziam as obras do diabo. E essas pessoas, elas vão para o tormento eterno, vão para o lago de fogo. Mas aquelas pessoas que obedeciam a Deus dentro da igreja, obedeciam a Deus também na casa delas, no serviço delas na escola, pessoas que eram fiéis fiéis a Deus, aonde elas estivessem, Deus, Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, para a vida eterna, para o reino que vos é preparado desde a fundação deste mundo. Deus, Ele vai levar os salvos. A palavra de Deus a palavra de Deus não diz que Deus vai levar todo mundo que está batizado, todo mundo que tem um cargo na igreja. Não, a palavra de Deus diz que Deus, Ele vai levar para o céu. Jesus Cristo, Ele vai vir buscar aqueles que obedecem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é só fazer milagre dentro da igreja, não. A vontade de Deus não é só falar em língua estranha, mistério dentro da igreja, não. A vontade de Deus é a pessoa parar de mentir, a pessoa não mentir, a pessoa não adulterar, a pessoa usar as roupas que Deus quer que a pessoa use, a pessoa falar o que Deus quer que ela fale. Não adianta a pessoa também entrar, não, hoje tem culto, eu vou me vestir de crente. Mas quando a pessoa chega em casa, a pessoa se veste do jeito que o diabo gosta. Então não adianta nada. Dentro da igreja é só glória a Deus e aleluia e língua estranha. Quando a pessoa sai, coloca o pé para fora da igreja e chega em casa, ou no serviço, ou na rua, é só xingamento, palavrão, mentira, engano. Só que Deus está vendo tudo. Aleluia. Aquele que você pensa que é o dono da igreja, que é o pastor, que é o pregador, que é o dirigente, ele não está vendo. Mas o dono da igreja, que é Deus, ele está vendo. Glória a Deus. Ele está vendo. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Porque muitas vezes, quando hoje se prega, fala: não, irmão, aceita Jesus, batiza e pronto. A pregação acaba por aí. E a pessoa batiza e ali já chega na igreja, começa a pregar, começa a trabalhar na igreja, fala: não, eu vou para o céu. Mas a palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Não, eu tenho fé. Quando eu oro para o paralítico, ele levanta, porque eu tenho fé. O paralítico levanta e começa a caminhar. Eu expulso o demônio porque Deus me deu fé. E daí? A obra de Deus não é só pregar. A obra de Deus não é só fazer paralítico sair correndo dentro da igreja, não. A obra de Deus não é só falar em língua estranha dentro da igreja. A obra de Deus não é só pregar dentro da igreja. A obra de Deus é fazer o que Deus manda. É parar de falar mentira. É parar de falar mentira, falar palavrão. É parar de briga, é parar de contenda. A obra de Deus é isso também. A obra de Deus é usar as roupas que Deus quer que use. A obra de Deus é tratar bem as pessoas. A obra de Deus é ajudar o próximo que está precisando. A obra de Deus é quando a pessoa vê uma briga, a pessoa não entrar no meio e começar a brigar também. A obra de Deus é não ficar brigando, é não ficar matando, é não ficar roubando, é não ficar destruindo. Quantos crentes que estão batizados e que têm fé para fazer tanta coisa dentro da igreja, mas mata, rouba e destrói. A palavra de Deus diz que as obras do diabo é matar, roubar e destruir. É a prostituição.
É o adultério, essas são as obras do diabo. A pessoa tem fé, mas se a pessoa faz as obras do diabo, não adianta nada a fé que a pessoa tem. E aí o que a Bíblia diz que é as obras de Deus? É fazer o que Deus manda. É deixar a mentira, né? Não adulterar, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, né? Não cobiçar o que o próximo tem. Né? Essa é a obra de Deus. E a fé sem as obras de Deus é morte. Né? Hoje a palavra de Deus diz que tem muito crente morto por aí. Está vivo, mas a pessoa está caminhando, mas vai estar morto. E muitas vezes hoje, né, o que é mais importante na igreja, né, que se fala, não, irmão, para você ser crente, você tem que ter fé para você fazer milagres. Você tem que falar em mistério. E aí a pregação acaba por aí. E o crente fica pensando que a obra de Deus é só falar em língua estranha, é ter um cargo dentro da igreja, é fazer milagres. Jesus, ele fazia milagres. Só que Jesus, ele não roubava, ele não matava, ele não destruía. Jesus, ele ajudava, ele socorria as pessoas, ele curava as pessoas, ele dava saúde para as pessoas que precisavam de saúde. Jesus Cristo, ele alimentava as pessoas quando estavam com fome. A Bíblia não diz que Jesus, ele ficava matando, roubando e destruindo, não. Então, se tem algum crente que faz isso, tem que parar de fazer isso, para ser salvo. Fazer as obras de Jesus. Jesus, ele tem fé, ele usava a fé. Né? Ele nos ensinou também a usar a fé. Mas Jesus também, ele fazia e ele faz as obras de Deus. Jesus Cristo, ele sempre dizia assim: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? A palavra de Deus diz que um dia Jesus estava num lugar e ali tinha uns homens, umas pessoas que falaram assim: olha, nós somos filhos de Deus. E Jesus falou: olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso Pai. Ele foi homicida, ele foi matador, ele foi mentiroso desde o princípio. E vocês dizem que vocês são filhos de Deus, mas vocês matam as pessoas, vocês mentem. Né? Mas por que aqueles homens pensavam que eles eram filhos de Deus? Porque os fariseus, eles também pregavam. Olha, nós somos pregadores da palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos sacerdotes aqui no templo. E Jesus falou: não, vocês são filhos do diabo. Porque pregar a palavra, né, não quer dizer que uma pessoa que prega a palavra, não quer dizer uma pessoa que é um sacerdote é filho de Deus. E Jesus falou para aqueles pregadores, Jesus falou para aqueles sacerdotes: vocês são filhos do diabo. Porque vocês pregam a palavra de Deus no templo, mas vocês também falam mentira. Vocês também matam. Então a palavra de Deus para nós hoje é essa. Para a gente abrir a palavra de Deus diz que Jesus, ele abriu os olhos aos cegos. E hoje Jesus, ele está abrindo os olhos de muitos cegos através dessa pregação. Né? Essa pregação que não é a pregação de um pregador, a palavra de um pregador. É a palavra de Deus. É só você abrir a Bíblia. E você vai ver que essa pregação está aqui, ó, na Bíblia. Aleluia. Essa pregação aqui não é sabedoria de um pregador, porque o pregador não sabe nada. O pregador, a palavra de Deus diz, né, que o ser humano é pó. Né, que o ser humano não é nada sem Deus. Essa aqui é a pregação da palavra de Deus, é o que Jesus pregou. Né? Então nós temos que obedecer a Deus se a gente quiser entrar no céu. Né?
Então vamos deixar essas modas que estão aí nas igrejas aí, né? E vamos pregar a palavra de Deus, que o culto dentro de uma igreja, aonde tiver, tem que ser do jeito que Jesus fazia. Hoje tem um pregador imitando o outro. Não, eu vou imitar o pastor tal, não, eu vou imitar o pregador tal. E a palavra de Deus, ela diz assim: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados de Deus, né? Hoje tem muita gente que não fica imitando Cristo. A gente vai imitar Jesus que jeito? Pregando o que ele pregou, fazendo o que Jesus fazia. E hoje fica um pregador imitando o outro, um pregador pregando o que o outro pregou. Aí se o outro pregador prega errado, esse pregador está imitando ele, também prega errado também. Mas nós temos que imitar Jesus Cristo, que pregou certo, que pregou a palavra de Deus, que Jesus Cristo sempre dizia que ele veio aqui pregar o que Deus mandava ele pregar. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor Deus, né? Por abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar qual é a maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida. Glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por abrir os nossos olhos através da palavra do teu Pai, o Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem revelado para nós. Senhor Deus, abençoe todos que estão ouvindo, Senhor Deus, essa tua palavra, Senhor Deus. Abençoe espiritualmente, materialmente, Senhor Deus. E que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.